coração, amadas, posicionado fora da vontade de Deus, pode levar à destruição eterna. É muito sério. É por isso que a Bíblia tem várias referências, como eu acabei de dizer, tudo aquilo que nós fazemos com o nosso coração. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos guardar. Nós só guardamos aquilo que é valioso, não é verdade? Quando algo é valioso para nós temos cuidado, nós não queremos perder, nós queremos que aquilo seja bem guardado. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração. É sinal que o nosso coração é algo muito valioso, é algo muito precioso. E no coração também nascem os sentimentos. Os sentimentos, eles nascem no coração. E nessa tarde eu quero ser bem intencional com as mulheres, com as moças, né, solteiras, com as mulheres solteiras. Eu quero ser bem intencionais com vocês, para que você possa sair dessa palestra, desse momento aqui tão precioso, convicta que o seu coração ele está reposicionado, que o seu coração ele está na posição certa, que é em Deus, e está guardado no Senhor. Para muitas, a solteirice parece ser uma estação sem flores, uma estação sem alegria, pesada. Mas quando essa estação ela é vivida com sabedoria e intencionalidade, se torna uma estação, uma fase leve, uma fase alegre, uma fase que a gente consegue viver o nosso propósito, mesmo sendo solteiras. Infelizmente, muitas mulheres, elas pensam que elas só vão ser completas se ela tiver alguém ao seu lado. Muitas mulheres acabam tendo essa carência tão grande, entregando o seu coração para uma pessoa errada por causa dessa carência, ao pensar que ela só vai ser feliz, ela só vai ser completa se ela tiver alguém ao seu lado. E nós temos que entender, queridas, que quando nós entramos em um relacionamento com essa carência, é muito sério. A gente tem uma tendência muito grande de se frustrar, porque nós devemos ser completas em Deus. O nosso coração deve ser completo em Deus. Claro, não estou de forma alguma menosprezando um relacionamento, porque é muito importante um relacionamento. De fato, o casamento é algo de Deus para as nossas vidas, mas nós não devemos apoiar as nossas expectativas, tipo assim, eu vou só ser completo, eu só vou ser feliz se eu me casar. Se eu estiver namorando com alguém, me relacionando com alguém, eu só sou feliz, completa, se eu estiver vivendo isso. Se eu não estiver com uma pessoa, eu não sou feliz. Não é dessa forma que nós temos que pensar. Você que está vivendo essa fase da solteirice, é nessa fase que você tem que ser completa. É nessa fase que você tem que ter o contentamento, ser contente, ser feliz, vivendo essa fase com sabedoria, vivendo essa fase de fato e de verdade, entregando a sua vida ao Senhor. Porque no tempo certo o Senhor ele vai entregar a você uma pessoa que vai lhe fazer feliz e que você vai fazer essa pessoa feliz. O meu esposo, quando ele está ministrando em casamento, ele sempre fala algo que desperta curiosidade. Ele diz assim: você não casa para ser feliz. Aí a pessoa, como assim, né? Eu tô aqui vestida de noiva, fiz essa festa toda aqui para descobrir que eu não tô casando para ser feliz. Ele diz: você casa para fazer a outra pessoa feliz. E quando ambos têm essa intenção, ambos são felizes. Porque quando a gente entra no casamento, em um relacionamento com esse egoísmo, aquela pessoa tem que me fazer feliz. E você? Você tem essa disponibilidade também de fazer aquela pessoa feliz? Ou você só quer que aquela pessoa lhe faça feliz? Então nós temos que ser completas em Deus, para que a gente não venha de forma alguma criar essa expectativa em um relacionamento. Aquele relacionamento vai me suprir, aquele relacionamento vai me fazer feliz, aquele relacionamento eu só sou completa se eu estiver me relacionando com uma pessoa. Nós não devemos ser assim, você não deve ser assim. E essa estação da vida que todas nós um dia já passamos, eu já fui solteira, eu fui solteira há pouco tempo, né? Como eu disse ontem para vocês, eu me casei bem jovem. Eu conheci o meu esposo, eu tinha 17 anos de idade, bem novinha, né? Bem novinha.
Conheci ele com 17 anos e em 5 meses nós nos casamos. Ele só esperou completar 18 anos. Brincadeira. Mas nós nos conhecemos e em 5 meses nós nos casamos. Eu completo o aniversário em janeiro e a gente se casou em maio. Inclusive agora em maio vai fazer 12 anos que nós somos casados, dia 17, para a glória de Deus. E eu vivi esse pouco tempo, né, de solteira, mas o Senhor me ensinou muito. O Senhor me ensinou muito. Eu tive meus momentos de fraqueza, tive meus momentos de dificuldade, como todas as pessoas têm na sua caminhada, né? Ninguém é perfeito. Eu não estou aqui colocando sobre vocês um jugo de perfeição, mas eu entendo e compreendo as fases que muitas das vezes uma moça solteira passa, porque eu também passei, né? E nós aprendemos muitas lições importantes. Nessa fase de solteira, nós aprendemos muitas lições importantes para as nossas vidas. Você aprende coisas preciosas que você vai carregar para toda a sua vida. É uma fase, como eu disse, muitas pessoas não gostam de viver a fase da solteirice, mas ela é uma fase muito bela. Ela é uma fase muito boa e que a gente precisa aprender a viver cada fase da nossa vida. Porque essa fase talvez nunca mais volte para você. Eu creio em nome de Jesus, né? Depois que você casar, essa fase nunca mais vai voltar para você. Então você tem que aprender a viver essa fase. Depois, quando você se casar, você vai ver outra fase. Depois, quando você tiver filhos, você vai ver outra fase. E assim por diante, a nossa vida são cheias de fases que a gente passa e aprende com cada uma delas. Amém? A primeira lição que a gente aprende na solteirice é guardar o coração, como eu estava falando para vocês. Anote aí se você está anotando. Guardar o coração. Quando eu era solteira, eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem, queridas, eu não me recordo quem foi que falou essa frase na igreja, ou se foi uma pregação, ouvindo, eu não lembro, mas eu guardei essa frase no meu coração, que ela diz assim: esteja com seu coração tão escondido em Deus, que o homem que se apaixonar por você irá achá-lo em Deus. Esteja com o seu coração tão escondido em Deus, que o homem que se apaixonar por você irá achá-lo em Deus. Isso é muito forte. Nós guardamos, como eu disse, aquilo que é precioso. O nosso coração, ele é precioso. Os nossos sentimentos são preciosos. Nós temos que ter esse zelo, esse cuidado. Nós temos que proteger. É muito triste ver moças, mulheres preciosas, entregando o seu coração para qualquer pessoa por causa da carência. Porque eu estou ficando, né, com uma idade e tudo, estou com medo de ficar para ser titia, né? Tem aquele receio, o tempo está passando. E às vezes, né, nesse desespero, acaba entregando o seu coração para a pessoa errada, para a pessoa que não é de Deus. Aquela pessoa que não vai somar com você no propósito que Deus tem para a sua vida. E isso nós temos que colocar numa balança. Antes de assumir qualquer relacionamento, você tem que enxergar naquela pessoa uma pessoa que vai realmente somar com a sua vida espiritual. Aquela pessoa que vai te impulsionar para o seu propósito. Não aquela pessoa que vai te tirar do propósito, mas aquela pessoa que vai te impulsionar para você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E depois, quando vocês se casarem, viver como casal em prol do reino de Deus, vivendo o propósito do reino de Deus. Quando eu conheci o meu esposo, como eu disse, eu era bem nova, mas eu estava empenhada a cursar uma faculdade. Então eu fazia cursinho, eu estudava bastante, estava já aprovada na primeira, na segunda fase na UEPA. Então eu só faltava fazer a terceira fase. Pela minha pontuação, bastava fazer uma boa redação, que eu já estava com a minha vaga garantida na universidade. Então eu me inscrevi para enfermagem na época. E eu estava assim com aquela expectativa que eu iria ser aprovada, me esforcei muito para aquilo. E quando eu conheci o meu esposo, eu estava nessa fase da minha vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? E se eu me casar? Eu não vou mais viver, né? Eu não vou mais cursar essa faculdade, como é que eu vou fazer? Então veio muitas dúvidas, mas ao mesmo tempo o Senhor gerou uma confiança muito grande no meu coração, que Ele estava no controle de tudo da minha vida. E eu tinha algo comigo, queridas.
Não está aqui no esboço isso, mas é o que eu tinha comigo. Que se eu estivesse, a bênção dos meus pais era um sinal que Deus estava naquele relacionamento e que aquilo era de Deus para minha vida. E quando os meus pais abençoaram e a gente já estava até em Santarém junto com a minha mãe, escolhendo as nossas alianças, que a gente já ia noivar, eu recebi uma ligação que eu tinha sido aprovada. E na época eu fiquei tão feliz, mas eu chorei. Eu chorei, me sentei, estava numa loja de móveis, vendo móveis para casa. Eu sentei numa cama lá e chorei. E o William olhava para mim, olhava para minha mãe, já é calado, é que ele ficou calado, né? Ficou caladão, não falou nada. E a gente, minha mãe também querendo saber o que eu ia decidir, se eu queria, e agora, será que eu ia firmar mesmo, se eu ia querer noivar, ou se eu queria ir embora para começar essa faculdade que eu tanto me esforcei para entrar. Então, quando a gente já estava voltando de barco para Monte Alegre, encostada assim, olhando para o rio, pensando, e o William chegou comigo e falou: e aí, Emily? Eu sei que você queria muito isso. Você ainda vai querer casar comigo? Eu virei para ele e disse assim: eu vou casar com você. Nós vamos casar, porque eu tenho plena convicção que o Senhor tem um propósito com a gente. Queridos, naquela época, eu nunca imaginei que a gente ia se tornar pastores. Eu nunca imaginei que depois de um ano a gente ia embora para uma cidade, pastorear uma igreja. Nunca passou nada disso nas nossas cabeças. Mas eu tinha uma convicção muito grande. Deus tinha gerado isso no meu coração de uma forma muito, muito presente dentro de mim. Que Deus tinha um propósito com o nosso casamento. Então isso é muito importante quando você encontrar alguém. Tenha essa convicção no seu coração. Essa pessoa ela vai somar junto comigo. Essa pessoa ela vai agregar junto comigo. Essa pessoa ela vai me impulsionar para viver tudo que Deus tem para a minha vida. Ou eu vou viver frustrada. Ou eu vou viver estagnada. Porque é muito triste quando uma pessoa faz uma decisão errada e em vez daquilo ser bênção para a vida dela, acaba atrasando muitos planos de Deus para a vida dela. Por causa das decisões erradas. Então tenha cuidado para quem você vai entregar o seu coração. O sentimento ele nasce no coração, mas entregar o nosso coração para aquele sentimento é outra coisa. O sentimento ele nasce no nosso coração, mas entregar o nosso coração para aquela paixão, para aquele sentimento é outra situação. Quando eu estava na minha adolescência e comecei a me apaixonar, porque todo mundo passa por isso, né? Vocês adolescentes, né? As meninazinhas aí. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu tinha uns 13, 14, 12, não lembro. Mas eu cheguei com meu pai e com a minha mãe e fui falar que eu estava gostando de uma pessoa, de um jovem na igreja. Ele nasceu até no mesmo dia que eu, nós éramos amigos há muitos anos de infância, adolescência, crescemos junto na igreja, eu comecei a despertar aquele sentimento e eu falei para minha mãe e para o meu pai. E o meu pai disse assim: ah, minha filha, eu vou te dizer uma coisa, você vai se apaixonar muito nessa vida. Ele falou para mim. Eu, antes de conhecer tua mãe, em um ano, eu me apaixonava 365 dias no ano. Eu fiquei, meu Deus, você se apaixonava todo dia por uma mulher diferente. Eu sei que ele falou aquilo para descontrair, para mim me sentir mais segura em compartilhar meus sentimentos com eles. Mas ele me ensinou naquele momento que os sentimentos eles nascem no nosso coração. Mas vai depender de nós se a gente vai entregar o nosso coração para aquele sentimento. Vai depender de nós se a gente vai querer, de fato, viver aquilo ou não. Se não for tempo de Deus para as nossas vidas, aquilo poderia até ser bênção, mas não é tempo. Então não vai ser bênção para a nossa vida. Então nós temos que ter esse entendimento, ter esse entendimento, né, que os sentimentos eles vão nascer. Você que é adolescente, quando seu coração acelerar para um rapaz, não acha que você é uma alienígena, não acha que você está em pecado. Não, é normal, são sentimentos. Você que é mulher solteira, é sentimentos que nascem. Mas aí a gente tem que estar muito firmada em Deus. Você tem que estar muito firmada no Senhor para você ter certeza que aquilo é de Deus ou não para a sua vida. Às vezes as jovens lá na igreja, agora quando a gente chegou em Almerim, a gente não tinha quase jovens, eram só adolescentezinhas, bem criancinhas.
E agora, eles já estão todos jovens, já querendo casar. Então a gente está numa outra fase lá com a juventude lá em Almerim. E hoje, assim, a gente já está fazendo casamento de pessoas, de pessoas que quando a gente chegou lá, eram crianças. E a gente já está casando e consagrando até filhos já, meu Deus. Então as moças chegam comigo e falam: pastora, será que é de Deus isso para minha vida? Olha fulano, será que é de Deus? Eu digo para elas: olha, eu não vou dizer nada, porque na minha época, né, quando foi para mim casar, eu que tive que colocar meu joelhinho no chão e orar. Então eu já estou muito bem casada. Então agora você tem que buscar o Senhor e saber se isso é de Deus para a tua vida. Mas eu te dou um conselho: tudo que é de Deus para as nossas vidas não nos afasta de Deus. Esse é o conselho que eu sempre dou para as moças lá na igreja, eu dou para vocês aqui nessa tarde. Tudo que é de Deus para as nossas vidas não nos afasta de Deus. E nós temos que ter isso no nosso coração. Então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não acelere coisas na nossa vida, para que a gente não frustre até mesmo os planos que Deus tem para as nossas vidas por causa da nossa pressa, por causa da nossa impaciência, porque a gente quer viver aquilo, e às vezes assim a gente acaba se frustrando e até às vezes até culpando Deus por certas situações que acontecem, que na verdade são frutos das nossas próprias decisões. Outra coisa que nós precisamos entender na fase da solteirice é o que fazer enquanto se espera. O que eu faço, pastora? O que eu devo fazer enquanto eu estou esperando? O que eu devo fazer enquanto eu ainda não tenho uma pessoa ao meu lado, um esposo? O que eu tenho que fazer? A espera, queridas, é a escola do tempo. A espera é a escola do tempo. Nós aprendemos lições incríveis enquanto nós estamos esperando algo. O Senhor Ele nos capacita, o Senhor Ele nos ensina, o Senhor nos admoesta. Todas as vezes que o Senhor nos coloca no banquinho de espera. Quando a gente está esperando um milagre, esperando algo. Eu passei muito tempo para engravidar. E foi muito difícil para mim aquela espera. Eu achava que por ser jovem, nova, ia ser muito fácil. E quando eu percebi que não, que eu tinha que fazer tratamento, que os médicos tinham falado coisas pesadas ali para mim, eu estava muito triste com aquilo, que eu teria que realmente viver um milagre para me gerar um filho, eu fui para os pés do Senhor. E aquele tempo de espera foi muito desafiador para mim. Mas foi naquele tempo de espera que eu aprendi a descansar o meu coração em Deus. Eu aprendi de uma forma tão tremenda. Eu aprendi naquele tempo de espera. Eu lembro que numa oração do meio-dia na igreja, eu orei, coloquei a mão no meu ventre, eu falei: Senhor, eu te entrego o meu sonho de ser mãe. E no tempo que o Senhor querer realizar esse sonho na minha vida, eu estou aqui, meu Pai. Então naquele tempo foi muito difícil para mim, mas eu aprendi muito. E o apóstolo Paulo nos deixa um conselho para os jovens solteiros, que eles devem se preocupar com as coisas de quem? Do Senhor. Então esse é o meu primeiro conselho para vocês. E o que fazer enquanto se espera? Aproveite esse tempo para cuidar das coisas de Deus. Aproveite. Queridas, quando eu era solteira, eu servi em todos os ministérios da igreja. Eu só não servi na mídia porque não tinha na época. Mas até do cura e libertação eu fui. Eu servia em tudo, eu não perdi a oportunidade de nada. Tudo eu queria estar envolvida. Tudo eu queria estar, fazendo algo para Deus. Queria estar ali com as minhas irmãs, com as adolescentes da época. Então, eu consegui me envolver de uma forma muito intensa desde muito nova. Eu comecei a atuar no Ministério de Dança com 9 anos, com 8 para 9 anos. Mas quando a gente começou a morar em Monte Alegre, quando a gente voltou para Monte Alegre, então eu comecei a mergulhar no ministério de uma forma muito intensa. E já com 10 anos, 11 anos, eu estava liderando célula de criança. E com 14 anos eu já era supervisora de setor.
Eu já estava ali, sabe, engajada no reino de Deus. Eu lembro que a pastora Neiva, ela sempre falava para mim: Mila, Deus tem pressa com a tua vida. Era a frase que ela falava muito para mim no discipulado, que na época ela era minha discipuladora. Ela dizia: filha, Deus tem pressa com a tua vida. Você vai viver coisas muito rápidas da parte do Senhor. Na época eu não entendia, hoje eu entendo que Deus realmente fez coisas muito rápidas na minha vida e vai fazer muito mais. Mas a primeira coisa que você deve fazer enquanto se espera nessa fase é se envolver no reino de Deus. Eu pergunto para o meu esposo, os jovens na igreja perguntam para ele: pastor, como foi que o senhor conseguiu se casar só com 31 anos, né? Sem namorar, sem ir para festa? O que foi que o senhor fez? O William me responde: irmão, eu não tinha nem tempo para pensar nisso. Porque eu era tão envolvido. Eu ajudava tanto os meus pais na igreja, eu era tão envolvido no Ministério de Louvor, que na época ele era líder do louvor, supervisor de área. Eu era tão envolvido no reino que eu não pensava nisso. Eu não tinha tempo para pensar nessas coisas. Depois que eu já fui me despertar, meu Deus, já estou ficando, né? Tem que começar a pensar em casar. Eu brinco com ele: você, amor, você se envolveu tanto que acabou que quando você se despertou, eu estava beirando os 30, né? Aí eu disse: mas olha, o Senhor foi fiel comigo, porque ele já me deu uma de 18 anos. Ele me... é só me esperar no Senhor. Então, assim, a gente precisa entender, queridas, que é um tempo que a gente descobre o nosso chamado. É um tempo que a gente descobre as nossas habilidades. Se você ficar ociosa, se você não querer se envolver nas coisas do Senhor, você vai começar a querer se envolver com as coisas do inimigo. Quem não se envolve com as coisas de Deus, acaba se envolvendo com outras coisas, e que tomam o seu tempo e a deixa sem tempo para nada. Então a pessoa ela tem que realmente se envolver nas coisas do Senhor, principalmente quando você é solteira, porque depois que você se casa, Paulo mesmo diz: olha, você vai ter preocupações casado. E depois que você tem filhos, você vai ter outras preocupações, outros afazeres. Enquanto a gente é jovem, adolescente, como diz a minha avó, que não tem um pingo para dar água, tem que se envolver mesmo. Tem que se envolver mesmo. Eu só não durmo. Olha, eu acho que eu cheguei até a dormir na igreja. Vi o sol raiar ensaiando, na época de congresso. E eu louvo tanto a Deus por isso. Porque foi a época que eu amadureci tanto. Foi a época assim, que eu vivi tantas experiências com o Senhor. Foi a época que eu consolidei tantas amizades que até hoje eu tenho com as minhas irmãs em Cristo, que hoje já são casadas também, já estão até morando em outras cidades. Mas a gente se lembra da nossa época, de quando a gente se envolvia tanto no reino de Deus, a gente não media esforços para estar envolvidas. Enquanto você é solteira, você tem tempo, você tem disponibilidade. Enquanto você é jovem, você tem força para fazer a obra do Senhor. Então aproveite a sua juventude, aproveite o seu tempo, que você de fato e de verdade vai viver tudo que Deus tem para você, porque é um segredo quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas Ele vai acrescentando na nossa vida. Tudo Ele vai acrescentando, tudo o Senhor Ele vai realmente trazendo para as nossas vidas como bênção, porque nós estamos nos importando com o reino dEle nessa terra. Segunda coisa, se prepare para o futuro. Você que é jovem, você que é adolescente, meninas lá atrás, que eu acho que são do Ministério de Dança. Vocês são do Ministério de Dança? Mas eu conheço o pessoal do Ministério de Dança de longe. Pode prestar atenção, toda vez ela tá com uma trança, né? Eu sempre gostei de dançar, foi o meu ministério desde adolescente, criança. Inclusive, ano passado eu voltei a dançar de novo com as meninas. Tive que dançar na conferência com elas. Assumi de novo o ministério, enquanto a Lida está com o bebezinho novo. Então, eu estive à frente do ministério, voltei a dançar com elas. E foi uma experiência muito tremenda. Mas nós temos que ter esse entendimento, queridas, que vocês se envolvem no reino de Deus, mas vocês não devem ficar paradas no tempo. Vocês precisam se preparar para o futuro. Ou seja, estudem, se preparem. Eu admiro muito as jovens lá de Almeirim, queridos. Eu admiro muito aquelas meninas.
porque são meninas formadas. As meninas, assim, biomédicas, enfermeiras, meninas, assim, fazendo engenharia. Eu fico assim, meu Deus, vocês são muito inteligentes. E a gente começou a despertar os meninos. Olha, vocês se puxam, porque daqui a pouco as meninas estão tudo formadas aí, procurando varão para casar, e vocês estão aí, né, anêmicos, parece que estão alheios ao futuro. E olha, os homens, vocês têm que se puxar. E meu esposo começou a ministrar muito para os rapazes lá na igreja, dando o exemplo dele, na época quando ele era solteiro, que ele estudou, fez faculdade, fez teologia, fez história, passou no concurso público. E o William me conta muito esse testemunho para os homens, para eles se esmerarem, né? Se ligarem. E graças a Deus, a gente já está vendo os homens também se despertando para estudar, para procurar realmente ter uma profissão, que isso é bênção para as nossas vidas. Então não fiquem paradas no tempo. Se preparem para o futuro. Se preparem para o futuro. O pastor Ebi, ele fala uma frase muito interessante que ele diz: quem não se prepara para o futuro pega de surpresa. E isso é fato. Se vocês não se prepararem para o futuro vai pegar vocês de surpresa. Então se preparem. Estudem. Se profissionalize. Tenham uma profissão. Sejam mulheres inteligentes. É que isso faz muita diferença, amém? Outra coisa, antes de ser uma boa esposa, seja uma boa filha. Isso é muito forte. Às vezes a gente quer ser uma boa esposa, mas aí não é uma boa filha. Como é que a gente vai conseguir ser uma boa esposa se a gente não é uma boa filha? Eu louvo muito a Deus pela vida dos meus pais. Contei agora há pouco para vocês a experiência que eu tive com eles quando eu contei os meus sentimentos. Eu sempre tive muita liberdade com eles para contar os meus sentimentos para eles. Eles sabiam de tudo, né, o que estava se passando comigo na adolescência, porque nós construímos esse relacionamento. Louvo muito a Deus por ter nascido em um lar cristão, e isso facilitou muito pela sabedoria que eles tinham ali para me educar, para me ensinar. Então, eu sei que muitas das vezes o jovem, o adolescente, vem de um contexto familiar que os pais não são cristãos. E isso se torna mais difícil. Mas não deixe de ser uma boa filha por causa disso. Não deixe de ser uma boa filha. Seja uma boa filha, que você vai ser uma boa esposa. Você é aquela filha proativa? Aquela filha obediente? Aquela filha que de fato cuida dos seus pais? Que está ali para ajudar, que está ali para servir os seus pais. Isso é muito importante. Às vezes na adolescência a gente não dá muita importância para isso, mas depois, quando a gente fica já adulta, tem uma certa maturidade, a gente percebe que isso é muito importante. Isso é muito necessário. Quem consegue reconhecer a autoridade do seu pai, preste atenção nisso, quem consegue reconhecer a autoridade do seu pai dentro de casa, não vai ter dificuldade na submissão conjugal. A mulher que reconhece a autoridade do seu pai, que obedece o seu pai, que reconhece ele como cabeça dentro de casa, ela não vai ter dificuldade em se submeter de forma bíblica ao seu esposo. Isso é uma verdade, porque eu não tive dificuldade, para a glória de Deus, de reconhecer o meu esposo como cabeça, porque enquanto eu era filha, eu conseguia enxergar no meu pai uma referência, eu conseguia entender que ele tinha uma autoridade sobre a minha vida, eu conseguia respeitá-lo, e até hoje tenho um vínculo muito forte com o meu pai. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Muitas mulheres, elas têm dificuldade em ter submissão dentro do casamento, em ser uma mulher segundo a Bíblia, dentro do casamento, porque enquanto filha, ela não conseguiu. Ela era rebelde. Ela não conseguiu ver a autoridade que havia no seu pai, na sua mãe. Então ela não conseguiu ensinar o seu coração a submissão. Então quando chegou no casamento, ela não conseguiu se submeter, porque o seu coração era insubmisso, desde a sua solteirice, desde a época de solteira. Isso é muito arriscado. Então, se você tem essa dificuldade, você que é solteira, você que ainda vive com seus pais, que você mora com seu pai, com a sua mãe, comece a treinar o seu coração a ser respeitoso, a honrar,
a respeitar, que tenho certeza que quando você estiver casada, você não vai ter dificuldade em olhar para o seu esposo e enxergar nele uma autoridade, enxergar nele o cabeça da sua casa, do seu casamento. Isso é muito importante, queridas. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo? Amém. Lembre-se, os costumes, a educação que recebemos dentro de casa forma a nossa bagagem que nós levamos para o casamento. A nossa cultura, a nossa educação, tudo que nós aprendemos dentro da nossa casa forma a nossa bagagem que a gente leva para dentro do nosso casamento. A gente não percebe, mas a gente leva com a gente. E muitas das vezes não são coisas boas e isso gera conflito. Então, enquanto solteira, observe o que tem na sua bagagem. Enquanto solteira, observe o que você está fazendo. Como é a forma que você trata os seus pais. Se você tem dificuldade, comece a pedir para o Senhor. Senhor, me ajude, porque eu quero ser uma boa esposa, então me ajude a ser uma boa filha. Amém? Amém. Eu não sei, queridas, o que está passando no seu coração nesse tempo que nós estamos vivendo, que você está vivendo, aonde está o seu coração, se ele está flertando por aí, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se o seu coração estiver longe do propósito de Deus, que nessa tarde você possa orar e pedir para que o Senhor reposicione o seu coração. E que você aprenda a guardar o seu coração para você viver a plenitude de Cristo, do Evangelho de Cristo na sua vida. Tudo que o Senhor tem reservado para você. Eu aconselho também as jovens da nossa igreja que durante essa fase que elas estão solteiras, no romance real, numa amizade especial, conhecendo alguém, é a fase da plantação. O que você está plantando? Porque depois você vai colher. Quando você se casar, você vai colher. E quem vai determinar o sucesso da colheita é a sua plantação. Se você plantar santidade, se você plantar obediência, se você plantar coisas boas, nessa fase que você está vivendo agora, ainda solteira, eu tenho certeza que o Senhor, Ele está preparando alguém especial para a sua vida. E a colheita dessa plantação vai ser maravilhosa. Você vai colher coisas preciosas no seu relacionamento futuro, no seu casamento. E que eu declaro em nome de Jesus que não vai demorar. Amém? Aquilo que o Senhor já reservou para você, para a sua vida, eu declaro em nome de Jesus que logo você vai viver. Amém? Eu quero convidar você a